que tema, hein, Que Dani? tema, Seja que bem-vindo, tema, ô, meu amor. querido. Quem nunca sonhou e ficou lá pensando, será que esse sonho tem algum significado? Tem alguma mensagem? Tem algum conselho? Esse é o tema de hoje. O Dani vai explicar pra gente o que os sonhos podem nos trazer e, de quebra, vai ensinar um ritual para que você encontre respostas através dos sonhos. Exatamente, porque tem uma coisa que é muito importante. Pamela já chegou falando, ai, quem nunca sonhou... E eu tenho certeza que você aí em casa, muitas pessoas chegaram e falaram assim, eu nunca sonho. É verdade, tem muita gente que não sonha. Gente, não é real. Todos sonhamos, todo mundo sonha. Até porque se você não sonhar, você não descansa e não repõe as suas energias. Entretanto, quando você pensa quem não sonha, é na verdade quem não se lembra. E hoje, com o que a gente vai ensinar, você vai começar a lembrar. E aí que tá legal, porque quando você lembra, existem 3 tipos de sonho. Um sonho que te liberta daquilo que foi no dia a dia. É aquele do descarrego, é aquele que... sabe quando você vai num show de música e fica muito alto? Pode ver que você sonha. Já assistiu um filme? Você sonha. Você sonha aquele Assistiu pesado? algum conteúdo antes de deitar, você sonha normalmente com quem você viu. Exatamente. Isso é um sonho que a gente chama que é o descarrego do inconsciente. É aquela coisa, você precisa se libertar disso. Agora, existe um segundo tipo de sonho, que é o sonho de afinidade. Que é o sonho quando você sonha com algo e que muitas vezes aquilo está na tua vibração e que você vai reencontrar uma pessoa ou que você vai chegar num local, que é aquela história, nossa, engraçado, conheço esse local, nossa, já passei por aqui, e na verdade você não passou. Na verdade está em algo que chama inconsciente coletivo. Então você se lembra daquilo, é incrível. Né? Já chegou para uma pessoa e olhou para a pessoa e falou, engraçado, te conheço de algum lugar? Nossa, muitas vezes. E você não conhecia a pessoa, mas ela estava na sua afinidade, ela estava no teu vibracional, ou para quem prefere falar, no inconsciente coletivo. E tem um terceiro tipo de sonho, que é o premonitório, que esse pode ser uma bênção para muitas pessoas, ou para algumas pode ser algo que não é tão legal. Entendeu? Que é quando vai acontecer alguma coisa e você sonha. E como que eu consigo diferenciar esses 3 tipos de sonho? O primeiro tipo de sonho é sempre algo que você vivenciou. É sempre algo que está contando uma situação de vida. E como que você vai ver este sonho? Este sonho você vai ver, por exemplo, assim, é um sonho que você percebe que ele não tem meio que coerência. Ele não tem meio que uma história. Então, quando não tem história, é um sonho de descarrego de inconsciente. Não tem história. Bom, esse é o sonho. Não tem história, você é desconexo. Você está num local e daqui a pouco você está em outro tal. Agora, quando você fala de sonhos que são de vibração do inconsciente coletivo, tem uma breve história. Mas essa história tem um ícone. Um exemplo, sonhei com água. É vibracional. Então, o que acontece? Estou lá e aí eu sonho com água. O que está dizendo esse sonho com água? Esse sonho com água, ele está literalmente falando que você está passando por uma fase do teu inconsciente que você precisa trabalhar algo. Ou você precisa se livrar de um sentimento, se as águas são muito sujas, se as águas são muito turvas, ou você precisa decidir algo, se a água está tranquila, ou você precisa se aproximar de uma pessoa que vai te trazer uma bênção. Então, esse tipo de sonho é um sonho que você já tem... Olha lá, ó. Olha lá, ela tá na água, ó. Já me disseram que nos sonhos que a gente encontra esses símbolos, a gente tem que sempre entender como nós estamos no sonho. Então, às vezes, você está num cenário de guerra, mas você está feliz. Então, o significado vem de como eu me enxergo nesse ambiente, nesse meio. Isso faz algum sentido? Perfeitíssimo. Pensa aí, você sonhou que você estava numa guerra e você estava feliz. Estava feliz. No dia a dia, o que seria isso? Pensa. Não numa sei, ideia. essas lutas diárias que nós temos. Ou uma guerra familiar que você tá e você tá olhando aquilo e falando, tô feliz. E aí você tem que entender por que você está feliz vem numa guerra. E aí você tem que se trabalhar. É isso mesmo. A sensação desse sonho, que é o que se trabalha com o inconsciente coletivo, é você entender. Teve uma vez uma pessoa que chegou para mim e falou assim, nossa, Daniel, estou muito assustada porque eu peguei e eu sonhei que eu estava matando o meu marido. Por que uma pessoa sonha que está
atacando outra. Por que uma pessoa sonha que está ali fazendo mal a uma outra pessoa? Porque ela está matando esta pessoa dentro dela, porque ela está tendo a necessidade de tirar aquela pessoa do caminho. E aí ela fica naquele conflito, né? Nossa, esse sonho está me fazendo mal. Não, você precisa se libertar daquela pessoa, porque aquilo está mal junto de você. Então é esse tipo de sonho, tá? E no sonho premonitório, quem é que passa essa mensagem para mim? Aí... Da onde vem esse caminho, esse indicativo, essa dica, essa premonição? O que acontece? Todo o nosso futuro, ele tem dois caminhos. Ou ele está na nossa linha do karma, que é o quê? É a linha de destino. Então o karma, nós estamos falando de linha de destino. Se ela está limpinha, se ela não tem karmas negativos, o que acontece? Você tem uma linha de karma que é sempre para te levar para a evolução. Só que às vezes você faz umas besteiras e aí tem os karmas negativos e isso atrapalha. Então o que acontece? Você consegue ler essa linha. Esta linha é assim, a data que você vai casar, a data que você vai mudar de casa, a data... Está descrito. Existe uma linha de karma descrita. Ela só é atrapalhada quando tem karmas negativos. Que aí é a história que a gente fala sempre de queima de karma e você se estrutura. Existe uma segunda que é o quê? Mente mais energias. A sua mente mais as energias que te rodeiam faz o teu futuro nos próximos 6 meses. Nossa! E tem alguns temas que são os mais comuns, que eles são recorrentes em sonhos e que você conseguiria trazer pra gente o que pode significar? Sim, sim. Um dos sonhos mais comuns que as pessoas falam é o sonho de voar. E o que é voar? Voar, na verdade, é o sonho da liberdade que você está buscando, se tiver no segundo princípio, né? Ou também é o sonho de você trabalhar a tua energia perante a tua espiritualidade. Esse é legal. Agora, nós vimos um aqui atrás, né? Que já o Vimos pessoal ali... sorriso lindo. Mas e o dente? Ah, era o dente, é verdade, eu já vi isso. Dente que cai, Dente cai. O que significa? Desencarne de uma pessoa. Jura? De uma pessoa que está ali. Aí, por exemplo, a pessoa nunca ouviu isso. Porque isso, gente, ó, o desencarne de uma pessoa é antigo, né? Eu lá, quando eu era um menino, falavam isso. Hoje em dia, a nova geração não sabe disso. Então, o que acontece? É um sonho de inconsciente. É um sonho que está no inconsciente. Como as pessoas não sabem que cair o dente para a nova geração, se eles sonham com cair o dente, sabe o que é? Perda de força, porque o dente é como a gente faz a força, entendeu? Mas os dicionários de sonhos, eles só funcionam como algo real quando você tem a consciência daquilo. Porque é como se você passasse essa mensagem para o seu inconsciente. Exato, por exemplo, sonhei com um rato, inimigos. Mas se você sonhar com ratos de uma hora para outra lá na Índia, significa uma bênção sagrada, porque o rato é o veículo de Ganesha, entendeu? Então isso é muito importante, você tem que entender a cada sonho aquilo que você tem, aquilo que você está sentindo, aquilo que você percebe perante aquele sonho. Mas vamos falar, por exemplo, que nem você falou de dentes, mas tem o sonho da traição, que também é outro muito recorrente. O que está falando sobre o sonho da traição? É eu querendo trair ou eu me sentindo traído. E isso é perigoso. Por quê? Porque é o momento que você precisa mudar algo na sua vida. Esse é outro sonho muito comum das pessoas. Então, dentes é muito comum, cair dentes. Sonhar com traição é muito comum. Olha lá os nossos dentes ali, ó. Agora, por exemplo, esses dentes brancos lindos, né? A gente viu 2 cenas aqui. Esse branco lindo, sabe o que significa? Você está pronta para conquistar a vida. Tome uma atitude. Então, no nosso ritual, você vai perceber que às vezes a pessoa sonha com um baita sorrisão. E aí o que acontece? E ela perguntou, vou conseguir um emprego? Vai. Vou conseguir sair da dívida? Vai. Entendeu? É assim que os anjos, é assim que a energia se faz. E os sonhos recorrentes? Porque muitas vezes nós sonhamos o mesmo sonho, né? Sim. Por fases da vida. Eles carregam alguma mensagem? Sim. O que acontece? Todo sonho recorrente está te falando assim, presta atenção nisso, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Então, a recorrência do sonho, existem 2 coisas. Uma, ou a necessidade de você tomar uma atitude. Normalmente, as pessoas sonham muito recorrente com água, com queda, com correr, né? Tô correndo em algum lugar, olha que legal, queda, entendeu? Mas poderia ser a corrida no meio de um monte de coisa, com água, com queda, com correr
e com se sentir oprimida, se sentir presa. Todos esses 4 sonhos estão falando para você assim: saia da situação atual, porque é isso que está derrubando o seu dia a dia. E enquanto eu não sair, esse sonho volta para mim como um recado. Como um recado. Existe um sonho recorrente que é outro sonho que ocorre muito recorrente, aí é trabalho da espiritualidade, que a pessoa está lá dormindo, ela está lá bonitinha e ela não consegue se mexer, gente. Nossa, falam muito sobre isso. Ou ela se vê fora da cama. Ou ela se vê fora da cama. Ou ela quer acordar e não consegue acordar. Exatamente. E isso é desenvolvimento de espiritualidade. É quando a pessoa ela precisa se libertar daquilo que está fazendo mal para ela, daquilo que está bloqueando ela. Então o que acontece? Ela tem um bloqueio e é normal você, quando sonha que não consegue se mexer, você entrar naquele processo assim: não, tá me dando desespero, eu não consigo mexer, eu não consigo mexer. O que você faz? Você começa a rezar, você começa a fazer. E aí o que ocorre? Se liberta. Por que isso? Porque a tua espiritualidade precisa ser trabalhada. A tua espiritualidade precisa ser movimentada. Por isso que a oração te liberta. Aí a pessoa fica naquela neura: meu Deus, estão fazendo mal para mim. Meu Deus, a vizinha tem inveja. Meu Deus, alguém está me prejudicando. Não, não é. É você mesmo. É você mesmo que precisa trabalhar a sua espiritualidade. Não é religião, é espiritualidade. Você precisa o quê? Ler mais, ter cultura, ter buscas, que isso vai te ajudar. Entendeu? O pessoal de casa mandou várias perguntas. Bora Vou lá. tentar ler algumas Sim. aqui para você explicar pra gente. A Amora pergunta o seguinte: o que significa sonhar com tios que já morreram? Ou com qualquer pessoa que já morreu e que às vezes falam conosco e outras vezes não falam? Maravilhosa essa pergunta. Quando você sonha com pessoas que já faleceram, o que está dizendo isso? Está te falando em 2 sentidos. O primeiro sentido é exatamente você estar com saudade. E o segundo sentido é uma comunicação espiritual daquele ente desencarnado. Como que você diferencia isso? Se você tiver a sensação de cheiro, contato ou gosto, é um sinal que aquele desencarnado está perto de você. Se só teve o sonho e você só teve uma emoção, significa que você está com saudade. Eu vou sentir cheiro, então? Você vai sentir cheiro, você vai sentir um contato. Uma presença. Uma presença. Se você fizer assim no braço, pega, faz assim no teu braço, fez assim e solta. Esta sensação suave é o que você tem que sentir. Você acorda, você sente essa sensação suave, significa que o ser desencarnado se aproximou de você. E esse ser desencarnado pode ter feito uma visita silenciosa também. Pode. Eu posso sonhar e ele não falou nada no sonho. Pode. Porque o que acontece? Ele pode dar um sinal. Normalmente, quando você vê um espírito desencarnado, que não é incomum, uma pessoa querida que você perdeu, que você se sente como perda, pode ver que ela vem te acalmar, ela te manda um sinal. Como ela te manda o sinal? Vestida de branco, ela te manda um sinal sorrindo, tal. E quando você acorda, você vai ver que a sensação vem aqui no peito. Quando você sente aquele calor aqui na garganta e no peito, significa que aquele ser querido que já foi embora está te falando: estou bem. Ai, que bonito, Dani. A Lola traz o que eu imagino que seja o segundo pilar dos sonhos que você falou pra gente. Ó, sonhei que eu estava em um lugar e depois de algumas semanas eu estava nesse lugar. O que isso significa? Primeira coisa que a gente falou hoje. Quando você sonha que você estava num lugar e aí você chega naquele lugar, significa que dentro do teu vibracional, dentro do teu lado inconsciente, aquilo existe. É uma premonição, mas é uma premonição pelo inconsciente coletivo. O que acontece? Até 30 dias da nossa vida, até 30 dias do teu futuro, tudo está registrado em você. Tudo, tudo. Por isso que um ritual para sonhos capta isso. Qualquer coisa que você quiser saber, até 30 dias, se você trabalhar um ritual para sonhos, que é exatamente o que eu vou ensinar, você vai conseguir saber. E por que só 30 dias? Porque são 29 dias e meio que é a Lua. É o ciclo lunar. Ah, é um ciclo somente. É um ciclo lunar. Pode observar que a Lua, ela interfere nas marés, ela interfere na colheita, ela interfere em todo tipo de água. Veja que as clínicas de maternidade, quando vira a Lua, já, opa! Nasce um monte de bebê. Nasce um monte de bebê. E o nosso corpo, mais da metade é de água. Então, o ciclo lunar para nós é o ciclo que nós entendemos como realidade para o nosso futuro.
A Rose conta que ela sempre recebe mensagens de uma voz quando ela está dormindo. Ela até diz que ela está meio dormindo, meio acordada, que é um estágio que muitas pessoas descrevem, né, Sim. quando sonham. E a última vez a voz falou para ela coisas que realmente aconteceram, mudaram na casa dela. Sim. Isso seria um recado? É um recado, mas ela é uma médium sensitiva. Então o que acontece? Ou auditiva, depende. Eu, por exemplo, eu não tenho audição. Eu não ouço claramente, mas eu sinto. Então é uma mensagem para uma médium sensitiva. Toda vez que você ouve uma mensagem, perto do dormir ou ao acordar, essa mensagem está ligada a médiums sensitivos. Se você só ouve o seu nome sendo chamado, é o teu anjo da guarda dizendo para você, algo está para acontecer, cuidado. E se você ouve um assobio que faz assim, ó, zzz, sabe aquela coisa? Zzz, significa, cuidado, a sua casa está tentando ser invadida por energias negativas. Entendeu? Nossa! E eu vou ouvir Você vai ouvir. esse zumbido. Fato, você vai ouvir. Você vai estar ali e vai fazer assim. E às vezes aquele ouvido fica. Você deita na cama e você botou a cabeça ali. Gente, também tem uma coisa. Se você tiver labirintite, vamos ao médico. Entendeu? Labirintite é médico, tá? Sim. Você não tem labirintite, você tá bem. Você deitou na cama e aquele assim. Do nada. Eu não tive como. Eu tive uma voz que falou aqui no meu ouvido, falou, é um mosquito. Concordo. A diretora falou que é o pernilongo. Ontem eu tive isso, eu também deitei e ouvi. Não é o mosquito, não. Quando você ouve um zumbido único. Dentro da sua mente. Ele pode até ser. Ele faz exatamente isso aqui. Não, saiu um mosquito, né? É um. Nós entendemos, Dani. Entendeu? Ficou claro. O mosquito fica lá rodando. Então, isto é uma situação que você tem como um sinal. Cuidado, a sua casa está sendo invadida por energias negativas. E vamos tomar mais uma dica extra aqui. Quando você acorda no meio da noite e ouve um som de um pássaro da noite, de um miado, de um cachorro com um uivo, normalmente são característicos. Pios de coruja, sons de batida de mariposas, aquele som bem alto, um som de um pássaro que parece um grito, né? Isso muito no interior eles têm, que é aquela coisa do piar muito alto, e também o uivo de um cachorro. Se não é comum na sua região e na sua casa, significa que alguém perto de você em 7 dias ficará doente ou terá uma queda ou poderá até ir embora. Nossa! Isso é muito característico. Tanto é que existe uma coisa, né? Pessoas que moram no interior, por exemplo, têm muito medo dos pássaros pretos. E não é só aqui no Brasil, até fora do Brasil, né? Você ouvir, por exemplo, o mais famoso, que começou toda essa história, são os corvos. Então, se você acorda às 3 horas da manhã e ouve um gralhar, eu acho que o termo é gralhar, de um corvo, ou, por exemplo, aqui, um canto de um pássaro preto, entendeu? Que tem até o pássaro fantasma no interior de São Paulo, tem muito isso, significa que haverá um desencarne perto de você. Tem que ser às 3 horas. Vamos encerrar ensinando o ritual para o pessoal de casa? O que a gente faz para conseguir, então, ter essas respostas no sonho? Super fácil. Você vai precisar de um copo d'água, tá? Então, vamos lá, anota aí, gente. Se você quer ter a lembrança do teu sonho, se você quer lembrar aquilo que você tem ali como uma resposta vinda nos sonhos, você vai precisar de um copo d'água, você precisa de um lápis e você precisa de uma folha em branco. Daniel, posso utilizar o notas do meu celular? Pode sim. Porque hoje em dia nós temos essa possibilidade moderna de você colocar, mas você vai ter que deixar o aplicativo aberto, você entendeu? Porque o que acontece? O copo d'água, quando você põe ele ao lado da sua cama e você, por exemplo, normalmente eu passo 3 vezes a minha mão sobre o copo d'água, tá? Então 3 vezes eu passo a minha mão sobre o copo d'água, ponho a minha mão no alto do copo d'água, fecho esse copo d'água e aí o que acontece? Eu bato a minha mão aqui com 3 dedos e bato aqui, ó, no meio da minha testa e deixo o copo lá.
Este ato de você fazer o movimento com o copo d'água, que é a fluidez, mais de 50% do nosso corpo é de água, informa, está na hora de você ter a intuição, está na hora de você lembrar do sonho. E aí, como você tem aberto ou o teu papel com caneta, ou o teu diário, ou notas do teu celular, o que acontece? Você vai informar ao teu cérebro, eu vou lembrar do sonho. E aí eu anoto. Exatamente. Só que a única coisa que você não pode fazer é acordar e não anotar, porque senão você começa a não lembrar. Mas aí eu anoto e eu tenho que repetir isso sempre que eu quiser recordar Toda do vez. meu sonho. Aí você fala, mas eu não me lembro do meu sonho, Daniel. Eu vou ter que fazer isso quantas vezes? Faz 3 dias, 4, 5 dias da primeira vez. Quem já lembra do sonho, em 2, 3 dias que faz isso, já tem a resposta. Quem não lembra vai educar o seu cérebro. Mas acordou, gente, não pode esquecer disso. Acordou, tem que anotar. Porque é a informação do teu cérebro de que aquilo você faz e você quer uma resposta. E aí o teu cérebro te traz. Esse tema é muito interessante, Muito. né? Dani volta para que a gente converse mais sobre isso. Por hora você encontra ele no @DanielAtalaOficial e também no site queimadekarma.com.br. É um trabalho que vai acontecer até o final do ano? Exatamente, é o ritual que a gente tem uma única vez por ano, no segundo sábado de dezembro, é um ritual totalmente online. Se você quer se livrar de todos os karmas negativos, se livrar do que te faz mal, acesse o site queimadekarma.com.br ou vai no meu Instagram, @DanielAtalaOficial.